Olha, depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. E no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui 40 dias, Nínive será destruída. E os habitantes creram em Deus, desde o mais importante até o mais humilde, e declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Amém? Queridos, se nós formos voltar lá no capítulo de número 1 do livro de Jonas, nós vamos ver Jonas resistindo a Deus. Ao invés de ir para Nínive, Jonas toma o rumo para Jope. Mas a Bíblia diz que Jonas vai parar dentro da barriga do peixe porque desobedece a Deus. E lá ele passa 3 dias e 3 noites. E dentro da barriga do peixe, 3 dias e 3 noites, Jonas passa no meio do escuro. Ele entra em jejum, num jejum forçado. Talvez a gente diga assim: mas ele estava dentro da barriga do peixe, lá tinha muita água. Alguém bebe água salgada aqui? Sim ou não? Não. Então, Jonas passou fome ali dentro. E ali Jonas teve o seu momento com Deus. Nós sabemos que quando nós passamos mal e vomitamos, queima todo o nosso esôfago, porque sobe aquele líquido ácido do nosso estômago. Quem já fez esse trem aí alguma vez na vida? É ruim, não é ruim isso? É horrível, queima tudo aqui dentro. Queima ou não queima? Quando você vomita, lembra disso pra você ver? É horrível isso, queima tudo. E Jonas foi parar dentro da barriga do peixe. Dentro da barriga do peixe. Eu estava vendo com o Caleb sexta-feira. Tem umas baleias que vêm fazer, como que fala? Que vem para o Brasil uma época do ano para poder reproduzir. E elas têm 16 metros de comprimento. Então quer dizer, cabe uma pessoa ali dentro tranquilamente. Imagine 16 metros de comprimento. Cabe uma pessoa tranquilamente ali dentro. Tranquilo, cabe um de nós ali dentro. E o Jonas ficou ali dentro. Então Jonas não podia se alimentar das algas, porque senão ele ia ficar com fome. Ele ia ficar com sede, perdão. Porque quando a gente come, a gente tem sede. Então nós vemos Jonas em jejum por 3 dias. Quando Jonas sai de dentro da barriga do peixe, sai de dentro da barriga da baleia, é jogado na areia do mar, ele obedece a Deus e vai para Nínive. E acredito eu que Jonas estava com o seu corpo todo queimado, porque ele estava dentro do sistema digestivo de um animal. E tudo que cai dentro do nosso sistema digestivo vai ser digerido. Vai tirar todas as proteínas. E ali eu acredito, porque a Bíblia não diz que ele saiu de lá ileso. A Bíblia não fala a mesma coisa de Sadraque, Mesaque e Abednego quando caíram dentro da fornalha, que saíram de lá sem nenhum fio da sua cabeça queimado. A Bíblia diz que o peixe o regurgitou na areia do mar e pronto. E Jonas obedeceu. E eu acredito que quando Jonas entra em Nínive e começa a falar com aquele povo vai olhando a vida, vai olhando o profeta e começa a ver todas aquelas queimaduras no profeta. E ele dizendo assim: olha, Deus vai destruir vocês em 40 dias, porque o pecado de vocês subiu até os céus. E todo mundo sabia da história de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz o quê? Que naquele dia, a cidade, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum, acreditaram em Deus, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. E diz lá no versículo de número 6: e quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais, nem mesmo o seu gado, nem mesmo os seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto pessoas como animais devem se cobrir de pano de saco. Todos devem, olha o que ele diz aqui, olha: todos devem orar fervorosamente ao Senhor, devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência, porque quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Jonas, ele não pregou uma mensagem de arrependimento.
Jonas foi lá e pregou o quê? Que Deus destruiria aquela cidade dentro de 40 dias. Ele não chegou lá dizendo assim: olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham então os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não, não foi essa a mensagem de Jonas. A mensagem de Jonas foi: olha, dentro de 40 dias Deus vai destruir a cidade. E aí eu pergunto para vocês, o porquê é que o povo foi jejuar? Por que o rei mandou o povo jejuar? Porque o povo tinha conhecimento e sabia do poder do jejum e da oração. Então o rei diz assim: olha, eu quero que todos, até os animais. O rei foi o rei ali, o prefeito, o dono daquela cidade. Ele foi muito incisivo, muito enfático. Ele disse: todos, bebê de colo, animais, todos, ninguém vai comer, ninguém vai beber, e todos nós vamos se arrepender dos nossos maus caminhos e vamos orar fervorosamente ao Senhor. Vamos deixar todos os nossos maus caminhos e toda a nossa violência, tudo, vamos mudar de vida. E quem sabe Deus voltará atrás e conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Tipo, ele estava dizendo assim: olha, destruído nós já estamos. Nossa vida já não tem mais jeito, então vamos tomar uma decisão. Não adianta agora a gente falar assim: olha, já porque minha vida está no buraco, eu vou entrar mais no buraco ainda. Não, vamos tomar uma decisão. E nessa decisão nós vamos entrar em jejum. E nesse jejum nós vamos orar fervorosamente ao Senhor. Nós vamos parar com tudo, com todos os nossos caminhos maus, com toda a nossa violência, com tudo. Porque nós não queremos que aconteça sobre nós o que aconteceu sobre Sodoma e Gomorra. Então nós vamos parar com tudo. E quem sabe Deus se contenha e não faça o mal que Ele prometeu fazer para nós. Quem sabe Ele se contenha. Vamos fazer a nossa parte. E aqui nós vemos como o jejum tem poder para transformar situações de destruição em situações de vitória. Como o jejum tem poder para transformar a maldição em bênção. Como o jejum tem poder para mudar a história de uma comunidade inteira. Como o jejum tem poder. Às vezes nós brasileiros dizemos assim: Deus, jejuamos tanto, oramos tanto e olha tudo que estamos vivendo, será que o Senhor esqueceu de nós? Não, Deus não esqueceu de ninguém. Mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo determinado. E quando nós clamamos, a Bíblia diz: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós clamamos, quando nós chamamos Deus para a nossa vida, Ele vem, Ele vai responder. Não tinha como Deus ver toda a atitude daqueles homens e virar o rosto e fazer de conta que aquilo não estava acontecendo. Porque era claro, era nítido a mudança, o desespero por uma mudança. O convencimento de um pecado, o convencimento de um erro, de olhar e dizer assim: olha, somos errados mesmo, mas precisamos mudar a nossa história, precisamos mudar a nossa vida, precisamos dar um norte agora e fazer diferente. Eles colocaram isso dentro do seu coração, queimou isso dentro deles. E quando nós saímos do comum e entramos no sobrenatural, nós também vamos orar dessa forma, de maneira fervorosa. Vamos clamar a Deus com todo o nosso coração, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que sai de dentro de nós. Nós vamos clamar a Deus. Imagine você em uma situação de perigo, onde você está sozinho no meio do nada e você precisa pedir socorro. O que você vai fazer? Vai ficar calado? Vai morrer quieto? Não, você vai começar a gritar desesperadamente, porque você precisa de ajuda. Porque eu preciso de ajuda. E alguém vai nos responder. E aqueles homens entraram em jejum. Vocês imaginem, quando uma pessoa sozinha jejua, Deus já faz a diferença. Agora você imagine quando uma comunidade inteira, uma cidade inteira entra em jejum. Não tinha como Deus não responder. Não tinha como Deus não trazer a vitória. Eles estavam vivendo uma vida toda pecaminosa.
uma vida distante de Deus, distante da presença de Deus, distante da graça de Deus. Eles estavam vivendo distantes. Jonas, que era um profeta, também resolveu estar distante da presença de Deus. E Deus o colocou na barriga do peixe. O peixe poderia ter matado, não matou, porque não era a permissão de Deus. Deus não queria Jonas morto, Deus queria Jonas pregando em Nínive. Então se você não vai por amor, você vai pela dor. Mas que você vai, você vai. Quem te escolheu foi Deus e não foi você. Quem me escolheu foi Deus, não fui eu. Jesus disse: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E eu vos designeis para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirdes aconteça. Então não foi vocês que escolheram, não fui eu que escolhi, não foi vocês que escolheram estar aqui nessa noite, não fui eu que escolhi estar aqui nessa noite, foi Deus que nos escolheu para estarmos aqui nessa noite. Foi Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, foi Deus que nos convidou, Deus que nos chamou, Deus que nos resgatou, Deus que disse para nós: olha, o meu filho deu a vida por vocês, porque eu amo vocês e eu quero usar vocês nessa terra. Então foi Deus que nos escolheu. Então qual é a intenção de Deus de ver os homens sendo mortos por nada? Nenhuma. Essa é a intenção de Satanás. Satanás quer ver a gente morrendo. Satanás quer ver a gente perdendo a vida, porque é um a menos para poder dar trabalho, é um a menos para poder parar de saquear o inferno e povoar o céu. É um a menos. Eu acredito que Deus vai trazer um grande avivamento sobre o Brasil. Quando eu digo avivamento, eu não digo um mesclar daqui para lá e de lá para cá. Eu digo a conversão de almas. Queridos, se nós andarmos as cidades, anda em 10 cidades diferentes, o que você vai mais encontrar dentro de uma cidade? Farmácia. Muitas farmácias. Hoje eu vi um vídeo numa rua lá em Brasília que tem 10 farmácias num percurso de 100 metros. E nenhuma delas está fechada. Todas elas são monumentais. Por que isso? Porque as pessoas estão doentes. Doentes. Quando Deus sai da vida das pessoas, o diabo vem e coloca o quê? Enfermidades. Então a igreja de Cristo precisa voltar para o princípio. Precisa voltar para o jejum e para a oração. Não são estratégias humanas. É espiritual. Há demônios que só saem por intermédio de jejum e oração. E existem principados de demônios por todos os lugares. Demônios territoriais que tomaram decisão e que dizem que a nação é deles. Mas Deus tem uma promessa para essa nação. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Mas também diz que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que ela estava andando na rua e ela começou a passar mal, ela começou a infartar. E ela caiu. Alguém filmou ela caindo e não fez nada. Tinha uma outra pessoa do lado vendendo e viu ela caindo no chão e não fez nada. Aí um menino ia passando pela rua e viu a situação e correu. E começou a fazer o procedimento lá de reavivamento. Massagem cardíaca, começou a fazer respiração boca a boca. A pessoa filmando, a outra do lado ali como nada. E de repente a mulher... E aí mais uma veio, ajudou. E a mulher voltou. Mas aí eu pergunto para você, por que ninguém fez nada? Porque o amor das pessoas se esfriou. É melhor você filmar e ganhar like do que você ir lá e ajudar. Isso é uma realidade. É uma realidade, não é uma realidade só do Brasil, não. Os Estados Unidos, que foi a maior nação evangélica do mundo hoje, as igrejas americanas estão vazias. As igrejas que estão cheias lá são igrejas latinas, que os americanos não frequentam. Os americanos estão distantes de Deus. Estão distantes da presença de Deus. Mas Deus está lá, movendo as mãos sobre eles.
Houve um avivamento esses tempos atrás em uma faculdade lá, e esse mesmo avivamento aconteceu há décadas atrás, e começou a vir gente de tudo quanto é lado. Deram um jeito de abafar o avivamento, deram um jeito de tirar de dentro da faculdade. Mas Deus vai romper nessa geração. Deus tem poder para romper. Por que Deus? Jonas não entendeu o que Deus queria com Nínive. Deus não queria a destruição de Nínive. Porque se fosse para destruir Nínive, Deus não teria mandado Jonas lá. Por que você vai alertar? Jesus disse que se o pai de família soubesse o dia em que o ladrão vem para roubar a sua casa, ele ficaria lá guardando armado a sua casa, esperando o ladrão chegar. Porque quando o ladrão chegasse, ele o pegaria. Mas ele não sabe. Por isso o ladrão vem e rouba a sua casa. Então, se Deus quisesse realmente destruir aquela casa, aquela cidade, Deus não avisaria. Deus simplesmente destruiria. Jonas não entendeu isso. Jonas saiu de dentro da barriga do peixe, queimado, bravo, revoltado, obedecendo, porque quem tem juízo obedece, quem pode manda e Deus pode. Saiu de lá obedecendo, porque tinha que obedecer, e saiu falando contra aquela cidade. O povo da cidade acordou para a vida, entendeu que eles podiam voltar a Deus em jejum e oração, e o que acontece? Deus não destrói a cidade, porque houve conversão, houve mudança de atitude. Olha o poder do jejum. Olha o poder do jejum. O que Deus faz na vida daqueles homens. O que Deus gera sobre a vida daqueles homens. Deus traz o sobrenatural sobre a vida deles. Eles começam a jejuar. Versículo de número 10. Quando Deus viu o que eles fizeram e como deixaram os seus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. E olha para vocês ver que interessante. Capítulo de número 4, versículo 1. E isso tudo deixou Jonas muito aborrecido e irado. Então ele orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se, cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor, porque para mim é melhor morrer que viver desse modo. E o Senhor olha para ele e diz assim: você acha certo? Está tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar ao leste de Nínive, construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor fez crescer ali uma planta, e logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas, e o protegeu do sol, aliviou do desconforto de Jonas, e ele ficou ali muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta, e ela comeu o talo da planta, e ela secou. E quando o calor se intensificou, Deus mandou um vento do leste soprar sobre Jonas. O sol bateu na sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então disse o Senhor: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Jonas ficou preocupado com uma planta. E ele foi sincero para Deus. Ele falou a realidade. E é isso que Deus espera de nós muitas vezes. Que venhamos falar a verdade, a realidade para Ele. Às vezes nós temos coragem de falar a Ele coisas para as pessoas, mas não temos coragem de falar para Deus. Irmão, adianta você esconder seu coração de Deus? Vamos ser honestos, adianta eu esconder meu coração de Deus? Não, Deus conhece o meu coração, Ele sabe o que eu estou pensando. Não adianta, você pode esconder de mim, eu posso esconder de você,
Mas de Deus não adianta. Então nós temos que ser realistas para Deus, temos que falar a verdade para Deus, temos que falar aquilo que estamos sentindo. Deus olha para Jonas e diz assim: Jonas, é uma cidade de mais de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes, fora animais. Por que eu não vou ter compaixão dessa grande cidade, Jonas? Eles se arrependeram, eles entraram em jejum, houve uma mudança de atitude. E por que eu não vou ter compaixão dessa grande cidade? Então nós vemos que o jejum tem um poder muito grande para causar o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. O jejum, ele muda a nossa história. O jejum, ele rompe a nossa vida com o prazer pelo pecado e nos faz ficar próximos de Deus. Deus não nos fez para ser escravo, Deus nos fez para ser livres. Deus fala para Jonas: Jonas, aquele povo não sabe decidir entre o certo e o errado, porque aquele povo estava escravo, e o escravo não tem poder de decisão. Escravo de quem, pastor? Escravo do pecado, escravo do demônio, escravo das coisas desse mundo. Mas a partir do momento em que eles entram em jejum, eles rompem com aquele ciclo malicioso da vida deles e começam a viver o novo de Deus sobre a vida deles. E quando nós rompemos com o ciclo malicioso, Deus traz sobre nós a sua presença e Ele nos envolve, Ele nos aquece, Ele nos transforma, Ele opera em nós de uma maneira sobrenatural. Então nós abrimos o nosso coração e nós rompemos. Abrimos o nosso coração e voltamos para Deus. E Deus se volta para nós. Por isso que há uma necessidade de praticarmos o jejum. Se todo cristão praticasse o jejum, não haveria tanto cristão desviado nesse país. Não haveria tanto cristão decepcionado com a igreja. A igreja não salva, quem salva é Jesus. E sabe por que o cristão fica decepcionado com a igreja? Porque ele para de olhar para Jesus para olhar para pessoas. E nós não temos que olhar para pessoas, temos que olhar para Jesus. Cristão tem que ter vida de cristão, e cristão precisa jejuar, cristão precisa orar fervorosamente, cristão precisa ler a Bíblia, cristão precisa chamar a atenção e a presença desse Deus para dentro da sua vida todos os dias, e tem que haver uma constância nisso, uma disciplina nisso, tem que haver uma busca intensa, incansável do poder de Deus para dentro da nossa vida. Quando chamamos Deus para dentro de nós, Ele rompe. Será que Deus quer nos ver sofrendo como se fôssemos as piores pessoas do mundo? Não. Deus quer tratar a nossa personalidade, tratar a nossa alma, tratar o nosso caráter. Mas Deus quer nos fazer vencer, quer nos fazer romper. Deus quer fazer operar, quer operar sobre as nossas vidas de uma maneira poderosa. Existe um homem chamado Peter Wagner, que é um dos maiores intercessores que existe hoje no planeta Terra. E esse homem conta a história de uma cidade da Argentina que se chama Resistência. O nome da cidade já é esse, Resistência, uma cidade que resiste. E as maiores igrejas daquela cidade não tinham mais do que 12 pessoas. E dessas 12 pessoas, a maioria não era do bairro, a maioria era de outras regiões da cidade. E as igrejas, elas não cresciam. O que havia nas igrejas era uma ramificação de pessoas. Sai daqui, vai para lá, de lá vem para cá, de cá vai para lá e de cá vem para lá, e assim ficava. Então eles foram estudar a cidade e descobriram que naquela cidade havia alguns espíritos territoriais. Em nenhum desses lugares havia uma mulher, uma bruxa, e essa mulher, ela era aquela que dava passe em todo mundo, benzia todo mundo, passava lá arruda em todo mundo e todo mundo ia para ela. E as igrejas vazias. Então eles oraram ao Senhor e jejuaram dentro daquela cidade, ele e o grupo dele. E Deus então pediu para que eles fossem falar com aquela mulher. E eles foram lá anunciar Jesus para aquela mulher, falar de Jesus para aquela mulher. E a mulher rejeitou. Ela disse que ela não queria Jesus, ela não aceitava Jesus. Ela era forte, ela não precisava de Deus. E ele conta lá no livro dele que um certo dia, numa sexta-feira, Deus falou para eles assim: hoje eu estou entregando a cidade na mão de vocês. O jejum de vocês rompeu o obstáculo.
Domingo nós vamos falar mais sobre espíritos territoriais. O jejum de vocês rompeu o obstáculo. E quando rompeu o obstáculo, ele conta que pegou fogo, ela e o colchão dela, a casa dela ficou intacta. Ela literalmente morreu. E aquele dia, o evangelho explodiu naquele lugar. Porque Deus deu a oportunidade, ela não quis. Mas ela era o problema daquele lugar que estava retendo a mão de Deus sobre aquele lugar. E Deus mudou a história daquele lugar. Nossa cidade não é diferente. Alguns espíritos territoriais aqui que eles precisam ser destruídos, eles precisam cair por terra. Em nome de Jesus. Mas Deus precisa de homens e mulheres que se doem, digam para Deus: Deus, estou aqui, vou orar fervorosamente ao Senhor, estou aqui, vou jejuar ao Senhor, estou aqui, quero realmente ser cheio da presença do Senhor, ser cheio do poder do Senhor, da graça do Senhor, quero fazer diferença. Deus precisa de homens e mulheres que olhem o enfermo e não tenha medo, mas ore por ele. Olhe o endemoniado, não tenha medo, expulse o demônio dele. Olhe aquela pessoa que está com a vida toda arrebentada, não tenha medo, mas libere uma palavra de vida para ela em nome de Jesus. Homens e mulheres que digam assim: Deus, eu estou aqui, quero fazer a diferença. Quero fazer a diferença em nome de Jesus. Homens e mulheres que acreditem realmente no poder da salvação. Deus não procura pessoas capacitadas porque Ele capacita os seus escolhidos. Deus procura pessoas disponíveis, pessoas que abram seu coração, pessoas que não tenham medo de falar, que não tenham vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, mas que fale de Jesus Cristo e fale com intensidade. Quem convence o pecador do seu pecado é Deus, não nós. Mas nós precisamos abrir a nossa boca e precisamos falar. Mas para isso nós precisamos nos encher. E o jejum nos leva a se encher do poder de Deus. O jejum mudou a história daquela cidade. Deus destruiria aquela cidade, Deus não destruiu. Deus destruiria aquele lugar e Deus não destruiu. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, que morava naquela cidade. E Abraão falou assim: Deus, olha, se tiver ali naquele lugar 100 pessoas que buscam o Senhor destruiria? Não, porque Deus contou para ele, porque ele era seu amigo. E Deus, ele revela segredo para amigos. E aí Abraão vai lá: Senhor, não brigue comigo, mas se eu disser para o Senhor que tem 50 pessoas lá, o Senhor destruiria? Não. Ele foi falando, até que ele disse a respeito do seu sobrinho. E Deus então mandou um anjo lá para tirar o sobrinho dele de lá. Mas Deus mandou o anjo lá e mandou dizer para ele assim: Ló, vocês não podem olhar para trás, porque se vocês olharem para trás, vocês vão se tornar estátua de sal. E a Bíblia diz que quando eles estavam saindo da cidade, choveu enxofre sobre aquele lugar. Choveu enxofre sobre aquele lugar. Outro dia eu vi uma arqueóloga que foi visitar aquele lugar e ela falando assim: não tem como dizer que este lugar não foi destruído por enxofre, porque esse lugar exala enxofre. É nítido, exala enxofre desse lugar. E você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar do mundo como aqui, a céu aberto. Exala. O cheiro é muito forte de enxofre. Deus destruiu aquele lugar. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal. E o que Deus quis dizer com aquilo? Nós temos que parar de ficar olhando para trás, porque se a gente ficar olhando para trás, nós não vamos avançar. Nós vamos viver sendo saudosistas, olhando sempre para o passado e lembrando do passado, que se eu tivesse feito assim, seria assim. Não fez, agora o negócio é agora. É da agora para frente. É onde Deus quer me levar, onde Deus quer colocar a minha vida, onde Deus quer colocar a tua vida, a nossa vida. Você imagina se José ficasse olhando dizendo assim: olha, se eu não tivesse contado para os meus irmãos, eu não teria sido vendido como escravo. Não, José foi. O dia que os seus irmãos vieram para comprar comida no Egito, ele os viu. Quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. Tem um ditado verdadeiro. O José, quando ele viu seus irmãos, naquele primeiro momento ele era humano. Ele ficou revoltado com seus irmãos. Mas o amor de Deus era mais forte na vida dele. E ele trouxe eles de volta.
Ele rasgou suas vestes. E ele abraçou eles. Ele disse assim: eu sou José. Meu pai está vivo. Traga meu pai. Traga meu irmão. Traga todos. Deus deixou que acontecesse tudo isso para que eu agora pudesse sustentar vocês. Para que a nossa nação não fosse exterminada, a nossa família não fosse destruída. Então tragam todos. Vocês vão comer comigo, vão sentar comigo. Porque havia Deus dentro da vida de José. E quando nós jejuamos, nós geramos Deus dentro da nossa vida. Nós não vamos viver de aparência, mas vamos viver de unção. Vamos viver do sobrenatural de Deus. Vamos crer realmente na manifestação do poder de Deus sobre nossa vida. Porque é assim que Ele gera. É assim que Ele opera. E Ele opera sobre nós. E Ele faz maravilhas. Então que o amor de Deus queime na minha, na sua, na nossa vida. Que o amor de Deus exale sobre nós. E que nós venhamos dizer para Ele assim: Deus, eu quero ser a sua casinha favorita. Eu quero ser realmente a sua casinha favorita. Eu quero ser realmente instrumento do Senhor. Olha, Deus, eu estou aqui. Quero arregaçar minha manga e quero ir para cima. Quero fazer a diferença. Em nome de Jesus. Jesus com 12 discípulos impactou a humanidade. Impossível que se nós nos colocarmos e nos dispusermos, Jesus não nos usa para impactar essa cidade. É óbvio que nos usa. Porque Ele tem poder. E tem muito poder. Nós não conseguimos dimensionar o tamanho do poder de Deus. Nós não conseguimos. Mas nós conseguimos entender que Ele tem poder. E Ele faz o sobrenatural. Então que o nosso coração queime para Deus. Queime para Jesus. E eu quero convidar você a colocar-se em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. E eu quero provocar você a jejuar. A jejuar e a buscar o Senhor de todo o teu coração. Buscar o Senhor de todo o teu coração. Com toda a tua força. Em nome de Jesus. Sabe? Entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele. Porque o mais Ele pode fazer. Se Deus fosse ficar olhando para pecados, Deus não teria tido misericórdia daquela cidade. Porque aquela cidade era suja. Muito suja. Tinham muitos problemas. Muitos problemas mesmo. Mas Deus amou eles do jeito que eles eram. Do jeito que eles são. Deus te ama você do jeito que você é. Do jeito que você é. Do jeito que eu sou. Do jeito que nós somos. E Deus quer nos usar.